Olá, queridos irmãos do Núcleo Espírita Chico Xavier. Quantas saudades, né? Tão bom estar com vocês, mesmo sendo através da internet, essa multimídia que nos permite estarmos perto, mesmo estando longe. E na noite de hoje, então, vamos conversar sobre uma parábola de Jesus, muito interessante, que traz muitos ensinamentos para nós, especialmente em momentos difíceis que nós vivemos na vida e que não são poucos, né? Os momentos difíceis são muitos. Então, meu boa noite a vocês, aos nossos irmãos todos que nos acompanham pela internet, e pedindo a Jesus, nosso querido mestre, professor Eurípides Barçanufo, o nosso querido Chico, que nos envolva, nos ampare e permita que a palestra da noite de hoje seja muito boa para o nosso aprendizado, que seja muito rica, muito importante para que nós ampliemos nossos conhecimentos através dessa parábola de Jesus. Então, vamos lá, pode subir o slide. É a parábola do juiz iníquo. E vamos, então, à parábola. Essa parábola está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. E ela diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Eu vou fazer-lhe justiça para que ela não volte a me importunar. Então, o que nós verificamos nessa parábola, que contém essa parábola, é que o juiz ficou chateado, né? Ficou aborrecido, ela foi insistente, ela ficou ali pedindo a ele, até a hora que ele não aguentou mais, para se livrar dela, ele procurou, então, resolver o processo que ela tinha com ele, disse que iria fazer de justiça para se livrar dela. Dito isso aos discípulos, Jesus continuou: Ouçam o que diz o juiz iníquo, o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, é sobre as conclusões dessa parábola que nós vamos conversar na noite de hoje. O que é um juiz iníquo? O que é um iníquo? O que quer dizer iníquo? O significado de iníquo é um adjetivo, quer dizer, qualifica um substantivo. É aquele que é injusto, que se opõe à equidade, ao que é justo, que revela perversidade característica de quem é malévolo ou mau. O juiz iníquo é aquela pessoa má, ruim, ele é injusto. Ele só pensa nele e nas conclusões dele, ele resolve tudo do jeito dele e ele é perverso. Ele não respeita os homens, ele não se preocupa, não acredita em Deus. Ele é uma pessoa sem qualquer caráter. E como sinônimos de juiz iníquo, aliás, de iníquo, nós temos malévolo, mau, injusto, maldoso, maléfico, cruel ou perverso. Só coisas muito pesadas, né? Palavras muito pesadas. Então, você veja que uma pessoa iníqua é uma pessoa horrorosa. E esse juiz iníquo era assim, né? Era uma pessoa sem limites. Bom, tem uma outra integrante nessa parábola. O juiz nós já vimos que ele era uma pessoa má, ele era
iníquo, realmente, como nós vimos agora os adjetivos, malévolo, injusto, tudo de mal. Mas tinha também o outro lado, que quem era viúva. E, como nós colocamos nesse slide, na Palestina, na época de Jesus, as mulheres eram duplamente discriminadas. A mulher casada na época de Jesus, ela tinha pouca participação na sociedade e o seu mundo era cuidar da casa e dos filhos. Ela vivia para procriar e para cuidar da casa, da família. Ela não tinha outras oportunidades dentro daquela sociedade ali extremamente machista, né? O homem, contudo, como ele era o senhor absoluto da estrutura familiar, patriarcal, ele tinha todos os privilégios, o homem podia tudo. Ele era quem mandava naquela família. Bom, a mulher não aprendia a ler, nem escrever, e não podia se manifestar em julgamento. Elas eram colocadas sempre de lado, à margem da sociedade, porque não tinham qualquer direito dentro da lei judaica daquela época. E a mulher viúva, com a perda do marido, ela arcava com a discriminação que atingia ela, que piorava ainda, porque ela ficava empobrecida. Ela, se o marido tivesse deixado dívidas, ela tinha que vender tudo que ela tinha e até submeter os filhos à escravidão, daquele que fosse o credor do marido, para que ela quitasse a dívida do marido. Então, ela ficava numa situação muito pobre, muito difícil, e sem condições de trabalhar, quer dizer, ficava com todo o peso do sustento e da criação dos filhos. Tem um livro muito interessante que se chama A Vida Cotidiana no Tempo de Jesus, que vocês podem encontrar, tem na internet à venda e tem PDF também. Esse livro é muito interessante, ele vem contando tudo que acontecia na sociedade judaica naquela época de Jesus, como eram os costumes, como que as pessoas procediam. E ele fala então dessa situação da mulher. E o que eu achei interessante, apesar de outros autores serem taxativos quanto a mulher viúva não ter direito nenhum e ficar numa situação extremamente difícil, tendo que ser ajudada pela família, normalmente voltava para a família, porque não tinha como sobreviver com os filhos. O autor desse livro, ele diz que, apesar disso, o Estado ele se preocupava com a mulher, sim, quando ela se tornava viúva, porque haviam alguns benefícios que hoje a gente chama sociais, havia alguns benefícios sociais para ela, ela recebia alguma ajuda do governo justamente pela situação dela de penúria, por ela estar nessa situação muito difícil. Então, isso foi o que eu pesquisei nesse outro livro que eu falei para vocês agora. Então, mas em regra geral, ela ficava como uma pária na sociedade, ela não tinha nenhuma possibilidade de se desenvolver, de crescer, de trabalhar, de sustentar os filhos com o fruto do trabalho dela. Inclusive, esse livro ele fala que algumas mulheres casadas elas elas cuidavam da casa e dos filhos, né, dos afazeres domésticos, mas diz que elas podiam também, dentro da própria casa, fazer vasos de barro, fazer ânforas, fazer pratos e vender, fazer bordados, tecer algumas coisas. Elas podiam fazer isso e vender ali no grupo que eles faziam parte, e o dinheiro que ela recebia, ela podia guardar para alguma coisa que ela precisasse. Mas isso era uma coisa muito excepcional. Em regra geral, a maioria não tinha essa possibilidade. Até porque o trabalho doméstico era muito difícil, né? Era muito, muito complexo para as mulheres, era muito sacrificante. Bom, então, nessa parábola, pode ampliar o slide, por favor? Nessa parábola, eu identifiquei 4 ensinamentos que Jesus procurou dar aos seus discípulos com essa historinha que ele contou. São 4 principais ensinamentos que ele trouxe nessa parábola. O primeiro deles é sobre a importância e necessidade de nós orarmos. O segundo
ensinamento é sobre a relevância da persistência na prece, porque nós nunca devemos desistir. O terceiro ensinamento é que Deus não deixa de responder às nossas preces de uma forma ou de outra. E aí nós vamos a Mateus, capítulo 7, versículo 7, mais à frente nós vamos ver o texto que vai justamente no tocar nesse fato aí, nesse particular. E o quarto ensinamento é que a nossa fé, ela deve estar sempre amparada nos ensinamentos e nas promessas de Jesus, e não no efetivo atendimento das nossas preces. Foram esses, então, os ensinamentos que eu identifiquei. E vamos vê-los um a um. A importância e necessidade de orar. Evidentemente que Jesus quis dizer isso para os seus discípulos. É importante orar. Durante o período em que ele fez o apostolado dele, naqueles 3 anos de apostolado que ele teve ali com os discípulos, inúmeras vezes nós vemos ele orar, ele entrar em contato com Deus, ele se aproximar de Deus em várias situações, né? Inclusive na própria noite, quando ele foi preso para depois ir à crucificação, ele estava no Jardim das Oliveiras em prece. E até se aborreceu um pouco, né, com os discípulos que ele pediu para ficarem de vigia, porque os discípulos dormiram, mas ele estava orando, né, pedindo forças ao Pai para poder resistir e aguentar aquela situação dificílima pela qual ele iria passar em seguida. Então, ele quis dizer isso para os discípulos: olha, a prece é importante, não deixem de orar sempre, porque é essa ligação que se faz com o plano espiritual superior. Então, a prece, ela é um ato de adoração, ela está lá, logo mencionada no Livro dos Espíritos, no livro 3º, que fala das leis morais ou leis de Deus, não é? Está lá na lei de adoração, fala da prece, a importância da prece para nós entrarmos em contato com Deus e com o plano espiritual. Então, através da prece, nós pensamos e nos aproximamos de Deus. Através da prece, como um ato de adoração, nós podemos louvar, pedir e agradecer a Deus. Está na questão 659 do Livro dos Espíritos, que eu deixo mencionada no slide para vocês anotarem e posteriormente consultarem, caso queiram. Então, a prece, nós vamos louvar a Deus, né? A importância de Deus em nossas vidas, o quanto ele é importante para tudo que nós dependemos dele, ele é nosso Pai Criador. Através da prece, nós vamos agradecer a Deus por tudo que nós recebemos cotidianamente, porque Deus nos provê de tudo que nós precisamos todos os dias. Nós recebemos tanta ajuda que nós nem percebemos. Elas, às vezes, chegam de uma forma tão sutil que nós não percebemos a ajuda de Deus, mas ela se concretiza nos nossos momentos de dificuldades. Deus nunca nos abandona, Ele sempre nos atende na medida do possível, não é? Então, Deus... A prece, nós também podemos pedir, que é o que mais nós fazemos, né? Normalmente, nós entramos em ligação com Deus através da prece, para quê? Para pedir. Olha, tem pessoas, muitas pessoas, que nem oram, não entram em prece, esquecem de orar, tratam de outras coisas, né? Quantas pessoas estão nessa situação de não parar um minutinho do seu dia para levantar o pensamento e agradecer a Deus e entrar em prece, né? Orar. Mas nós devemos sempre louvar, pedir e agradecer. Sempre agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. A prece, então, ela chega ao seu destino como uma espiral que nos liga à espiritualidade superior. Ela vai se ampliando e vai chegando ao grupo de espíritos que estão aptos a nos ajudarem com aquela prece. A respeito disso,
no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado pelo nosso querido Chico, na primeira lição, o primeiro capítulo, que é em torno da prece, nós vamos ter uma orientação, uma explicação que nos é dada pelo ministro Clarencio a respeito desse assunto da prece. Vamos avançar um pouquinho o slide, depois nós voltamos aqui. E diz assim, a Clarencio, nessa página: conforme as palavras do ministro Clarencio, a prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Ação provocando a reação que lhe corresponde. Às vezes, paira na região em que foi emitida ou se eleva mais ou menos, recebendo resposta imediata ou remota. Então, percebem? Tudo vai depender também do impulso que nós damos a essa prece quando nós fazemos, como nós impulsionamos o nosso pensamento, o nosso sentimento, para que ele alcance uma parte, né, um grupo de espíritos que estejam aptos a nos ajudar. Conforme suas finalidades, nós recebemos a resposta imediata ou remota conforme as finalidades da prece que fazemos e os nossos pedidos. Almas enobrecidas amparam os impulsos de expressão mais nobres, ideais e petições de grande significação remontam às alturas. Então, vejam que tudo vai depender também do tipo, do nível de pedido que nós estamos fazendo. Porque, às vezes, as pessoas fazem pedidos de coisas tão simplórias, tão banais, que não podem tomar o tempo de espíritos que estão ocupados com outros problemas muito mais graves, porque existem pessoas com problemas seríssimos, de uma gravidade que nós nem podemos imaginar, coisas dificílimas, complexas, e que envolvem não só a pessoa que está orando, mas também outras pessoas que estão inseridas naquela situação, junto com o que está em prece. Então, tudo vai depender também do tipo de pedido que nós estamos fazendo, da oração que nós estamos fazendo. Ou ela sobe completamente, ou ela vai ser atendida mais proximamente de nós, e a resposta vai ser imediata ou remota. Tudo vai depender, né, da urgência da coisa. Então, cada prece caracteriza-se por determinado potencial de frequência. Olha a frequência da energia. E todos nós estamos cercados de inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo. Estamos sempre envolvidos aqui com uma porção de espíritos próximos de nós que têm capacidade de nos atender. Eles são como estações receptoras, tá? Que vão receber aquele nosso pensamento, fio do nosso pensamento, a nossa vibração, tudo é energia. Visto que a humanidade universal constitui-se de criaturas de Deus em diversas idades e posições, então eles vão receber aquela vibração que nós mandarmos, aquela energia que está vibrando no nosso pensamento, na medida em que eles puderem estar na mesma sintonia que nós, né? Porque nós somos uma parentela universal, né? Somos criaturas de Deus, diversas idades, diversas posições, com diversas situações. Então, eles vão nos ajudar na medida em que for possível que eles estiverem vinculados à energia, estiverem vibrando na mesma energia que nós, quando fazemos a prece. Por isso, também, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós pedimos nas preces. Nós temos que ter um cuidado imenso, porque, olha, tudo é energia e vai ser captado por quem estiver naquela mesma energia que nós. Então, quando nós estivermos aborrecidos, com raiva, zangados, irritados, muito cuidado com o que nós pedimos,
porque pode ser um pedido que até se volte contra nós, né? Porque coisas que vão alcançar espíritos que estarão naquela mesma vibração que nós estávamos quando fizemos o pedido. Então, é uma coisa muito importante que nós temos que estar atentos ao que pedimos, né? Para que alcancemos o nível de espiritualidade que esteja na mesma vibração que nós, vibração energética. Pode levantar o slide? Bom, o segundo... bom, deixa eu voltar. Não, fiquei de voltar aqui, aí esquecendo. Aí, para terminar o slide anterior, o que eu quero reforçar aqui? Que a força da prece está diretamente ligada à intenção do que nós pedimos, a intenção do que ela contém, né? Então, só para reforçar o que nós falamos ainda há pouco a respeito do que nós... Cuidado com o que pedimos, porque é perigoso, né? Bom, o segundo ensinamento que eu entendi que tem essa parábola seria a relevância da persistência da prece, pois nós nunca devemos desistir e sempre continuar pedindo o que queremos que Deus nos faça, que Deus nos ajude, né? Então, veja bem, o juiz ele não temia Deus, não respeitava os homens, era uma pessoa má, injusto, corrupto, ele tinha todos os adjetivos piores que a gente pode imaginar. Mas, devido à insistência da viúva, ele resolveu julgar a demanda na qual ela tinha interesse, julgar o processo dela, para se livrar do aborrecimento que ela lhe causava. Então, vejam, ele foi atender a insistência da viúva porque ele já estava enjoado dela, já não aguentava mais. Ela ficava toda semana indo lá falar com ele, procurando ele lá onde ele atendia, né, no fórum, onde fosse o local, ela ia lá toda semana falar com ele. Chegou um ponto que ele já estava saturado dela, não aguentava mais, né? Então, Jesus, o que ele nos diz nessa parábola? Se esse homem, que era tudo de ruim, ele acabou tendo até misericórdia por essa mulher, porque ele acabou cansado, ele teve misericórdia, eu vou atender a ela. Quanto mais Deus, que é nosso Pai amoroso, bom, justo, Deus que é esse nosso Pai amantíssimo. Ora, o que mais Deus fará por nós num pedido desse, não é? É claro que Deus irá procurar nos ajudar na medida em que for possível, não é? Mas Ele estará sempre pronto a nos dar uma resposta. Então, Deus não nos deixa sem resposta. Por quê? É isso que está lá naquele primeiro slide que eu passei para vocês, ó. Aqui. Em Mateus, capítulo 7, versículo 7, que eu falei que iria posteriormente nós íamos falar sobre ele. E o que diz esse apontamento evangélico de Mateus, que ele traz do que Jesus teria falado para eles, né? Jesus disse: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. O que Jesus disse para nós nessas simples palavras, mas tão cristalinas? Vocês não ficarão sem resposta. Tudo que vocês pedirem, vocês terão retorno por parte de meu Pai. Só que nós, às vezes, na nossa urgência de recebermos resposta, nas nossas urgências de sermos atendidos, qual crianças mimadas naquilo que nós queremos, nós ficamos meio aborrecidos. E aí, muitas vezes, falamos, poxa, mas Deus não está me ouvindo, não sei o que eu errei, o que será que eu fiz? Eu não aguento mais, assim eu vou perder a fé, não é possível, Deus não atende, Jesus não atende, Deus não atende, eu estou aqui completamente só, né? Desesperado com os problemas, aflito, angustiado,
E muita gente, eu acho até muito engraçado, né? Muita gente diz assim, estou de mal com Deus. Imagine só ficar de mal com Deus, não é? Então, por que se fala isso? Porque Deus não atendeu a um rogo nosso, a uma rogativa nossa, a um pedido nosso, mas que não era uma boa para nós. Só que no momento que aquilo acontece, que temos aquela negativa, nós não temos ainda a visão completa da coisa e não percebemos que aquilo ali não seria uma boa para nós se fosse acontecer. Se Deus tivesse ouvido o nosso pedido, porque às vezes a gente pede coisas que parecem sensatas, mas depois, com o correr do tempo, nós vamos ver que era um absurdo e iriam trazer problemas gravíssimos para nós iríamos ficar assim, desesperados com aquilo, né? Coisas que iriam afetar em muito a nossa vida. Então, queridos irmãos, vamos pedir realmente quando nós precisarmos, peçamos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, aquilo que nós precisamos, mas também vamos ter a consciência de que nem sempre é possível ser atendido o nosso pedido. Quantas vezes a gente pede alguma coisa e que não acontece, que depois nós vamos ver que aquilo ali seria muito complicado. E também nem sempre as coisas que nós pedimos acontecem no tempo que nós queremos, porque o nosso tempo é o tempo da urgência, o tempo da terra, completamente diferente do tempo de Deus. Eu própria sou um exemplo disso. Já tive muitos momentos difíceis na minha vida, mas especialmente eu me vi uma época, num momento muito difícil, profissional, que eu estava muito angustiada com a situação em que eu me encontrava, o trabalho, querendo ter uma solução para aquilo ali. E eu, inúmeras vezes, sentei lá naquele salãozinho do Eurípides, né, da SEB, e fui conversar com o nosso professor pedindo ajuda. Quantas vezes? E, nesse caso específico, inúmeras vezes, só que a coisa não acontecia. O problema não se resolvia, eu não via uma saída, o tempo estava passando e a saída não vinha, e eu cada dia estava mais angustiada. E como sempre acontece com a mão de Deus, que é maravilhosa, do dia para a noite o problema foi resolvido quando eu menos esperava, e foi resolvido de uma forma maravilhosa, sem que eu precisasse tomar nenhuma iniciativa. Então, como eu agradeci a Deus e ao professor e a Jesus por essa ajuda que eles me deram. Mas só que eu já estava ficando meio aborrecida, né? Olha só, poxa, estou pedindo tanto, estou rogando tanto, Deus não me dá nem uma orientação como é que eu tenho que fazer, como é que eu vou resolver isso. E quando eu menos esperava, veio a mão de Deus e resolveu. Brinco dizendo que é a mão de Deus, porque é mesmo, né? Deus é maravilhoso. Ele veio e resolveu aquele problema que estava me angustiando tanto. Então, vamos ter sempre a fé na nossa oração, porque é importante isso, né? Que nós tenhamos fé naquilo que nós estamos pedindo. Tudo que nós pedimos vamos receber na medida do que? Da nossa necessidade, do que nós precisamos, né? Que se vai ser importante para a nossa evolução, se nós temos merecimento, tem vários fatores aí que vão interferir nesses nossos pedidos e que nós temos que estar atentos para não pedirmos coisas que não são possíveis e depois ficarmos zangadinhos com Deus, não é? E o quarto entendimento que eu tive aí do ensino que ele nos deu, o que a gente precisava aprender, seria que a nossa fé deve estar amparada nas promessas de Jesus e nos ensinamentos que ele deixou para nós, e não no atendimento das nossas preces, como falamos agora. Ó. Para atendimento dos nossos pedidos, contido na prece, os espíritos amigos verificam o nosso merecimento, a necessidade e a utilidade do que é pedido.
O tipo de prece que mais agrada a Deus é aquela ditada com coração, com fé, levando fé no que a gente está pedindo. Não é necessário que nós façamos preces com belas palavras ou preces extensas ou preces escritas num papel, preces decoradas. Não. A prece que mais agrada a Deus é aquela que vem lá do fundo do nosso coração, aquela prece em que nós botamos todo o nosso amor, toda aquela força vibracional que está dentro de nós, pedindo aquilo que nós entendemos que precisamos, mas sempre dizendo: Senhor, seja feita a vossa vontade, não a nossa. Assim como Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras, orando a Deus, pedindo forças para ele suportar o sofrimento que ele passou quando foi ser crucificado, o que ele diz? Ele pede a Deus: Senhor, afasta de mim esse cálice. No entanto, o que ele diz? Mas que seja feita a vossa vontade e não a minha. Então, vamos sempre ter a consciência de pedir, mas na certeza de que poderá aquele pedido ser acolhido ou não. Então, essa advertência que Jesus faz lá no finalzinho da parábola, quando ele diz assim, ó, só para a gente voltar lá rapidinho, para não esquecermos. Olha que ele fala assim. Depois que ele fala a parábola, ele diz assim: acaso Deus fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Aí Deus não vai nos fazer esperar. Se a gente merecer aquilo, vamos receber. Vai nos atender. Aí o que ele diz? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele vai encontrar fé em nós ou nós vamos simplesmente desertar do nosso aprendizado, do nosso entendimento, de tudo aquilo que nós entendemos que é importante para a nossa vida, a nossa religião que nós escolhemos para ser a nossa diretriz nessa encarnação, nós vamos abandonar tudo isso porque perdemos a fé, porque um pedido nosso não foi acolhido? Temos que nos lembrar de Jesus lá no Monte das Oliveiras. Senhor, afasta de mim este cálice, mas seja feita a vossa vontade. Porque nem sempre é possível atender aquele nosso pedido. Então, a prece que mais agrada a Deus é aquela que vem do fundo do nosso coração. E para encerrar nosso estudo dessa noite, nós vamos trazer, já que estamos falando em prece, vamos trazer um estudo de uma poesia de Maria Dolores, essa poesia maravilhosa que ela nos traz, que diz assim, é do livro... Cadê o livro? Não estou conseguindo ver o livro aqui por causa dos tamanho dos slides. Bom, no final eu digo para vocês, vamos a poesia lindíssima de Maria Dolores, Anseio e Prece. Senhor, sei que nos deste a todos um encargo ou missão. Nada promove sem objetivo, nada fazes em vão. À estrela conferiste a bênção de aguentar-se e refugir sem véu, tal qual sucede ao sol que nos conduz pelas vias do céu. Deste à flor o dom de perfumar e puseste na estrada o dom de conduzir. Deste música às aves, deste ao vento o doce mistério de servir. Tudo filtra a glória soberana, tudo te exalta a lei. Em razão disso, eu própria reconheço que quase nada sou e quase nada sei.
Mas se posso pedir-te alguma coisa, converte-me, Senhor, a própria imperfeição, num canal pequenino que te mostre a força da bondade e a luz da compreensão. Então, é isso que nós devemos procurar sempre, pedir a Deus, ao nosso Pai, que Ele sempre nos dê a bênção da compreensão, que nós possamos sempre saber, procurar saber e entender aquilo que nós precisamos na Terra, o que é importante, o que vai ser valoroso para nós, que nós possamos ter esse discernimento, porque como Maria Dolores disse na poesia, é uma poesia um livro de Chico com vários autores, entre ele a Maria Dolores. Ele, como Maria Dolores disse, nós temos nada que Deus faz deixa de ter um propósito, tem um propósito, tudo tem um motivo. E nós temos que entender, porque muitas das vezes, no momento do pedido, no momento da petição, nós não temos a visão total da coisa e deixamos fluir sem atentarmos para esse detalhe, que nós precisamos ter merecimento, tem que ter necessidade o nosso pedido, né? Tem que ser importante, tem que ser uma coisa que vá realmente importar. Então, essa parábola do juiz Inico foi uma forma que Jesus encontrou, sempre falando aos seus discípulos, sempre falando ao povo daquela época, utilizando aquilo que era cotidiano deles, aquilo que era a vida deles normal, que eles podiam ter como referência. E ele, então, usou esse do juiz, que era mau, e da juíza, que era uma desamparada, uma pária da sociedade, para mostrar que se ele, que era mau, como uma pessoa que não tinha direitos nenhum dentro da sociedade, teve misericórdia, quanto mais Deus, nosso Pai, sempre terá misericórdia por nós. Então, queridos, era esse o recado de Jesus para nós, que nós conversamos sobre ele hoje, que ele fique bem vivo no nosso coração. Não vamos nos aborrecer e não vamos perder a fé, porque eventualmente um pedido nosso deixa de ser atendido por Jesus, porque lá na frente nós vamos entender o porquê que não foi, porquê que Jesus e porque Deus Pai não atenderam aquele pedido. Mas à frente nós vamos ver, se tivesse atendido, hoje eu estava em maus lençóis, não é mesmo? Então, queridos, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, nessa nossa casa tão amada, a casa do nosso professor Eurípides, com Chico, nosso querido mentor também. Oh, coisa boa! E estar com vocês, são amigos tão queridos. Um beijo, gente, um abraço fraterno, muito obrigada, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada, boa noite.